Ele está de volta à Feira de Santana para a palestra pós-NRF 2023. O evento acontece hoje, ao meio-dia, no restaurante Los Pampas. Sargentino participou em janeiro deste ano do Retail's Big Show, maior evento de varejo do mundo, promovido pela National Retail Federation, a NRF, em Nova York. Sargentino, muito bom tê-lo aqui conosco. Quero agradecer a disponibilidade de bater esse papo conosco, né? Papo, sem dúvida alguma, muito enriquecedor. E eu já quero começar com a pergunta eu não vou nem colocar de um milhão, de 1 bilhão de reais. Quais foram as tendências, né? E quais são as tendências atuais no varejo, no contexto nacional e internacional, com base nesses eventos que você tem participado com frequência, sobretudo o NRF recentemente? Muito bom tê-lo aqui conosco. Um ótimo dia para você. Bom dia, Fernando. Bom dia aí a toda a audiência do seu programa. É um prazer estar aqui com vocês. Vai ser um prazer estar em feira conversando com vocês presencialmente. Olha, essa NRF ela foi muito pautada pelo momento e pelo ambiente que nós estamos vivendo, né? Você tem uma série de condições que afetam o varejo no mundo e estão afetando o varejo no Brasil. Nós estamos absolutamente em linha com o que está acontecendo no resto do mundo, mas claramente você tem a saída da pandemia, e a saída da pandemia trouxe os clientes de volta às lojas, mas eles voltaram, nós todos, né, voltamos de um jeito diferente, porque as experiências e os aprendizados vivenciados durante a pandemia se incorporaram nas rotinas. Então o varejo tem um desafio muito grande de entender que cliente é esse pós-pandemia. O ambiente econômico ele está muito turbulento e instável, porque você teve aí um processo decorrente da pandemia que desestruturou muitas das cadeias de abastecimento. Então, você tem inflação de volta, você tem juros altos, que é uma coisa que desafia enormemente os investimentos. Então, eles vão se financiar e financiar os clientes. E o aumento da maneira como aconteceu nos juros, ele tira a renda do cliente e ele pressiona as despesas da empresa. Você tem uma guerra na Ucrânia ainda muito longe de uma solução e cria muita instabilidade. Então, o que empurrou isso na agenda do varejo? Durante 2 anos da pandemia, a agenda foi muito de crescer vendas digitais, acelerar a digitalização dos negócios, tentar encontrar atalhos para chegar nos clientes que estavam com limitações ou até impedimento de ir nas lojas. Isso provocou um salto na digitalização do varejo e na incorporação de tecnologia e diversificação de canais de venda. Isso é um legado, isso não vai se perder, isso se incorpora. Porém, nesse momento, as empresas estão olhando para uma agenda mais racional, uma agenda mais de eficiência, de produtividade e de como usar a tecnologia, inclusive esse aprendizado de como incorporar a tecnologia em ferramentas novas, inteligência artificial, automação, para melhorar desempenho, para melhorar a produtividade, para melhorar a eficiência, para entender melhor o cliente, para aumentar a personalização. E, obviamente, o enfrentamento do cenário comporta também um conservadorismo maior em despesas, em alocação de capital, em investimentos. Então, eu diria que a agenda saiu de um foco muito em crescimento e aceleração digital para um foco de otimização. Além disso, a gente tem uma discussão muito forte, 2 temas importantes aí que emergiram, que é o papel da loja física. Há um consenso de que e esse foi o tema da palestra que eu fiz esse ano na NRF, que ela é extremamente estratégica e vai continuar sendo relevante, mas ela precisa ser reinterpretada e ela precisa ter um papel ampliado. E o outro tema é o que está ligado à diversidade, inclusão e sustentabilidade, que também ganharam muita relevância durante a pandemia. Então, são muitos assuntos, mas o líder hoje de negócio, o empresário, ele vai precisar domar todos eles. Pois você falou aí de legados, né? Pós-pandemia, e talvez isso era talvez uma das primeiras perguntas que eu ia fazer, justamente essa influência do digital e agora justamente essa otimização, como você disse, né? Como tirar vantagens desse novo cenário? Qual o tamanho da fertilidade desse novo cenário no qual a gente teve o jogo meio que zerando para todo mundo, muita gente ficou com as portas fechadas durante a pandemia e depois quando volta, pelo menos aqui, e a gente está numa cidade essencialmente comercial como é Feira de Santana, um polo comercial para a região, a gente nota que
o jogo zerou para todo mundo está querendo fazer a coisa acontecer de vez. Qual o tamanho da fertilidade desse momento e quais são as oportunidades que esse momento oferece também? Porque cada momento tem a sua dificuldade, mas as suas oportunidades também, né? Fernando, eu acredito que o aprendizado acumulado durante o cenário de pandemia foi extraordinário e transformou muitas empresas. Ele transformou os clientes e transformou as empresas. Você imagina o seguinte, né? No desespero, eu costumo dizer o seguinte, né? Qual é a diferença entre uma empresa estabelecida e uma startup? Porque às vezes eu sou muito questionado sobre a competitividade do pequeno, né? Do pequeno empresário, do pequeno varejo e tal. Eu falo, tá bom, qual é a diferença de um pequeno varejo e de uma startup? Por que a startup é tão insensada e as grandes empresas às vezes temem tanto os novos entrantes de startups? A diferença é o medo. Porque uma empresa estabelecida tem muito medo de perder o que conquistou e isso trava muito as iniciativas e os processos de inovação. A pandemia tirou o medo de todo mundo, porque como você bem falou, zerou o jogo para todo mundo. No desespero e numa agenda de sobrevivência, você não tem medo de nada, você testa qualquer coisa que te mantenha em operação. Isso gerou alguns aprendizados extraordinários. Então você imagina o seguinte, antes da pandemia, o WhatsApp era uma ferramenta de comunicação, agora é um canal de venda, é um canal de relacionamento, é um canal de personalização em massa. A gente descobriu isso na marra, meio no barbante, né? Fazendo meio no improviso, mas agora não precisa mais fazer no improviso. Você tem startups que criaram soluções que você acopla ao WhatsApp e você consegue administrar o seu CRM usando o WhatsApp, empoderando o vendedor de loja, para quando ele não estiver atendendo um cliente, ele está ativando clientes, ele está fazendo pré-venda, pós-venda, relacionamento, ativação, campanhas. Isso multiplica a produtividade, isso engaja mais o cliente, isso aumenta a personalização, isso permite outras réguas de relacionamento. Então, esse é só um exemplo, como muitos outros de aprendizado. Nós aprendemos que a venda não começa e não termina na loja, e que você não precisa ficar esperando o cliente na loja, você pode ir até ele antes, depois, ou levar a loja até ele. Então, eu acho que tudo isso mostrou para as empresas que se você tiver um olhar mais voltado para cliente, se você se desprender de paradigmas e se você se abrir para a experimentação, você vai descobrir coisas que a princípio você nem imaginava que pudessem funcionar. E você falou aí do digital, né? Talvez como aquela coisa, né? Muita gente foi perdendo medo, e eu entendo muito desse jeito, porque a gente acompanha, né? Muitos varejistas, vamos lá, de médio, pequeno porte, talvez até, porque o grande já teria aderido há mais tempo, que tinha uma certa resistência, não só com o WhatsApp, como o digital de modo geral, né? Que entendia aquilo muito mais como concorrência do que como ferramenta. E no momento que teve que fechar as portas, só tinha esse canal para explorar e entrou, né, também no digital para não morrer a empresa mesmo. Agora, com as portas abertas novamente, como equalizar isso? Aquele varejo que sempre foi essencialmente presencial e passou a atuar no digital também. Como fazer com que uma coisa some com a outra e deixe de ser, ou pelo menos não seja aquela concorrência que muitas vezes o próprio empresário entendia que era no passado? Não, Fernando, primeiro tem que acontecer uma mudança cultural na postura da liderança, que é parar de se preocupar com canais de venda e de ficar olhando o que é uma venda digital, o que é uma venda física, porque isso, na perspectiva do cliente, não faz o menor sentido, e começar a olhar para os clientes. Então, como é que você atende melhor os seus clientes? Como é que você se aproxima dos clientes? Como é que você entende o que se chama de jornada do cliente, que é o que ele faz quando ele quer comprar alguma coisa, né? E como é que você combina as ferramentas e aquilo que você tem à disposição para estar mais próximo desse cliente? Se você olha nessa perspectiva, você vai dizer o seguinte, bom, o cliente quer facilidades do tipo saber antes de ir na loja se o produto está disponível em estoque? Bom, como é que você disponibiliza isso para ele do jeito mais fácil possível? Pode ser via uma interação com o WhatsApp com o vendedor, pode ser colocando o seu estoque online, porque isso pode ser feito. Você pode criar mecanismos para isso funcionar. Você quer dar ao cliente a possibilidade de ele fazer a pré-compra, deixar o produto reservado e passar lá para pegar, você entregar para ele. Então, quando você olha para a forma como o cliente está mudando o jeito de comprar, você começa a mudar o jeito de vender. E isso desprende a empresa
dessa visão em caixas fechadas de que loja é uma coisa e digital é outra. Não existe essa distinção na cabeça do cliente, porque às vezes ele começa a pesquisar no Google, depois ele entra eventualmente no site, depois ele vai na loja, depois ele sai na loja e compra pelo aplicativo. Então, se você não estiver presente nesses momentos nos quais o cliente toma decisões, você perde o cliente, não é que você perde a venda, você perde o cliente. Então, eu acho que as empresas estão começando a entender isso, e aí eu te digo uma coisa que para mim é muito clara. Quanto menor a empresa, mais fácil é de fazer essas coisas funcionarem, porque a complexidade é muito menor, porque os sistemas são muito mais simples, porque você consegue atualizar a tecnologia de maneira muito mais rápida e, principalmente, você domina o cliente de um jeito muito mais fácil. Então, há uma vantagem muito grande para a empresa menor, que ela é mais ágil e muito mais próxima do cliente. Bom, claro que isso pode mudar, o cenário pode ser diferente de região para região, de cidade para cidade, mas de modo geral, pelo que você tem visto, quais são os setores que mais têm tido dificuldade nessa retomada e quais são os setores que, enfim, largaram um pouco mais na frente, se é que a gente pode colocar desta forma, né? Se a gente consegue elencar isso. Bom, aí, Fernando, nós temos que olhar um pouco para o contexto econômico, né, e para o cenário que nós estamos vivendo hoje. Se nós olharmos o que aconteceu no ano passado no Brasil, nós tivemos alguns fatores que foram positivos para o varejo, alguns fatores que foram negativos. No lado positivo, nós estamos vivendo desde o quarto trimestre de 2021, né, portanto agora é 1 ano e meio mais ou menos, uma queda consistente na taxa de desemprego. Isso é muito importante. O segundo fator positivo é que o emprego formal no Brasil gerou bastante emprego nos últimos 2 anos e repôs, inclusive, aqueles que tinham sido perdidos na crise de 15 e 16. Esses 2 fatores foram importantes. A saída da pandemia também, obviamente, porque reativou uma parte importante do setor de serviços e isso também trouxe de volta a renda. Porém, a gente tem uma renda ainda baixa, em comparação com o que nós tivemos no passado, não se recuperou ainda a renda. Muito do emprego que voltou, ele voltou precarizado ou ele voltou em patamares salariais inferiores ao que as pessoas tinham antes. Então isso tira a capacidade de consumo. Os juros, sem dúvida, quando você sai num salto como o Brasil deu, e você sai aí de 3 para 14, praticamente arredondando, isso tem um efeito muito perverso. Porque no Brasil se consome tudo a crédito. Tudo, até bens duráveis. Quando isso acontece, as parcelas ficam mais caras, os prazos ficam mais curtos, as réguas de aprovação ficam muito mais rígidas e você inibe consumo. Você tira a renda e capacidade de consumo das pessoas. Do outro lado, boa parte do varejo precisa se financiar, ou para financiar o cliente, ou para capital de giro, ou para poder pagar os investimentos feitos no passado. Num momento como esse, se você olhar os balanços das empresas públicas de varejo que já saíram, você vê isso claramente. As empresas estão indo bem no lado operacional, melhorando o desempenho, mas tudo isso morre da despesa financeira. Então você trabalha para pagar juros. Setorialmente, como é que isso afeta o varejo? Então o varejo alimentar foi bem o ano passado. Quando você tem inflação também, a venda deflacionada fica muito prejudicada, né? Então, numa inflação de 5%, 6%, se você cresceu 4%, 5%, você está andando para trás. Então, isso contamina muito os números. Mas eu diria, o varejo alimentar foi razoável, o varejo de farma foi muito bem, o varejo de vestuário, calçados, moda em geral, ele não foi bem, ele teve oscilações, porque ainda teve impacto aí um pouco de Covid no ano passado, está indo melhor agora no começo do ano, e tudo que depende de crédito foi muito mal. Então, eletrodomésticos, eletrônicos, móveis, informática, telefonia, esses segmentos estão sofrendo enormemente e só vão se recuperar quando os juros começarem a cair e o crédito voltar. Não tem jeito, não tem milagre. Então nós devemos ter ainda nesse primeiro semestre um cenário parecido, que os setores mais essenciais indo melhor, nós temos auxílio, os programas sociais voltando a crescer e com uma distribuição considerável de recursos esse ano, isso vai aumentar a renda de consumo básico. E no segundo semestre, se o ambiente econômico estiver melhor, os juros começarem a cair, vai haver uma recuperação de materiais de construção e de bens duráveis. Bom, e aqui no nosso país a gente tem um fenômeno em curso que tem deixado muita gente de orelha em pé, né? Porque aquela questão do exemplo de outras empresas que a pessoa olha
e fica muitas vezes assustada, que é a situação das lojas americanas, né? Talvez maior varejista no segmento de lojas de departamento do país. Como é que isso tem repercutido no meio varejista e como é que você pessoalmente enxerga essa situação das americanas? Você acha, aí muito mais opinião pessoal, que tem salvação e quais foram os caminhos percorridos para que isso chegasse a acontecer? Bom, primeiro, assim, muito difícil dar um parecer sobre Americanas, porque ainda não se sabe o que aconteceu com a Americanas, de verdade. Tá tudo muito nebuloso, né? Então, enquanto eles não consolidarem tudo que aconteceu e expuserem de fato qual é a real situação da companhia, se o quanto disso é realocação contábil, o quanto disso afeta resultado, o quanto disso afeta caixa, e como é que eles vão resolver, fica muito difícil poder fazer previsões. De qualquer forma, sim, eu acredito que sim, a empresa possa ser resgatada, mas ela vai precisar ser capitalizada, e é isso que está sendo discutido entre bancos e os controladores. Isso está tendo um impacto péssimo no varejo. O efeito Americanas foi muito ruim, está sendo muito ruim, porque desencadeou nos bancos um conservadorismo muito grande e restrições de crédito para o varejo como um todo. Então, se isso teve um efeito cascata, está muito perverso, que foi restringir e encarecer o crédito para empresas que não tem nada a ver com a situação da Americanas. A situação da Americanas é uma situação pontual. Isso não é uma prática generalizada da maneira como eles aparentemente fizeram. Então, só que isso está tendo reflexos negativos em aperto de crédito. E aí, o que você vê de outras empresas que começaram a acusar dificuldades não é porque o varejo está frágil sistemicamente, é porque quando você estrangula as empresas no oxigênio que elas precisam para funcionar, empresas mais frágeis sofrem primeiro. Então, eu espero que isso se resolva rapidamente, eu espero que se restabeleçam os fluxos de crédito para as empresas de varejo, para que a gente não tenha estrangulamento e outras empresas em dificuldade. Pois é, eu queria encerrar esse papo falando um pouco sobre sua participação no evento de hoje, né? Quem for lá ao restaurante Los Pampas, o que é que deve ter de informações a respeito do NRF, né? Evento pós-NRF, e também a respeito de caminhos, né? A partir de agora, porque eu acho que todo mundo está esperando, Sargentino, uma luz, né? Para onde que as coisas vão, para que lado eu devo caminhar a partir de agora. Claro que isso pode ser pessoal, de empresa para empresa e de segmento para segmento, mas tá meio que todo mundo assim, como a gente falava, né? O jogo zerou para todo mundo tá querendo fazer acontecer e fica com, às vezes, até o receio de forma muito atabalhoada para determinada direção que não seja a direção para a qual o mercado está pedindo agora. Como é que deve ser essa sua participação no evento hoje? Basicamente, eu vou resgatar tudo isso que nós estamos conversando aqui e trazer uma perspectiva de como as empresas deveriam tratar esses temas e encarar aí o cenário para o futuro próximo e depois, obviamente, poder abrir para debate e aprofundar naquilo que afeta mais diretamente o varejo local aí. Vai ser um prazer estar com vocês hoje à tarde. Maravilha, prazer todo nosso. Mandar um abraço aqui, quem está mandando um abraço para você também é o nosso querido Marco Silva, né, presidente do Sindicato no Comércio da cidade, que também está envolvido, né, na organização desse evento, né, CDL, através, né, do presidente Luiz Mercedes, Sindicato do Comércio através do presidente Marco Silva, nosso querido Genildo Melo, também da Associação Comercial, que eu mando um grande abraço, deve estar na nossa sintonia, e o Marco Silva especialmente mandando um abraço para você. Muito obrigado, viu, Sargentino? Muito bom bater esse papo contigo. E confesso que estou curioso porque estarei lá também acompanhando a sua palestra. Vai ser uma satisfação muito grande. Obrigado, Fernando. Vai ser um prazer. Marcos, retribua aí o abraço. Nos vemos mais tarde. Um abraço também para o meu amigo Luiz. E vai ser muito bom estarmos juntos aí daqui a pouco. Um grande abraço. Maravilha. Conversamos então com o Alberto Sargentino, né, economista mais influente do Brasil, segundo a Forbes.